Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Deu Linha Podcast, podcast da Kite Estratégias Digitais em parceria com a Batuta Filmes, direto aqui dos estúdios da Batuta em Sorocaba. E hoje vamos bater um papo sobre um dos principais meios de comunicação que a gente tem desde sempre. Acho que talvez um dos mais antigos meios de comunicação, que é a mídia exterior, o outdoor. E para isso, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, @Kite Estratégias no Instagram. Se você está no Spotify ou no YouTube, não esquece aí de ativar o sininho, deixar seu comentário, suas sugestões, para que a gente possa ter aí o nosso podcast cada vez melhor para você que está aí nos assistindo, falar sobre marketing digital, tendências, comunicação de um modo geral. E hoje, como, temos a honra de receber em nossos estúdios Fabi Soriano, diretora executiva da Central de Outdoor. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Uma grande honra. Muitíssimo obrigada pelo convite. Imagina, um orgulho ter você que é daqui, né? Sorocabana. Da terrinha. E como surgiu, né, Fabi Soriano na Central do Outdoor? A gente gosta de contar boas histórias, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre, né, essa passagem também hoje, né, membro do Conselho do CONAR, né, uma figura ilustre da nossa comunicação, e com pontos extremamente importantes, né? A Central de Outdoor, uma empresa aí quase 50 anos, né, de 46 história. anos a Central de Outdoor está fazendo esse ano. Não é? Então conta um pouquinho pra gente dessa história da Fabi, de Sorocaba pro mundo e da Central do Outdoor. Legal, obrigadíssimo por esse espaço. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Estou acompanhando o trabalho da Kite, fantástico, e essa geração de conteúdo faz muita diferença. Abre muitas oportunidades de aprendizado, né? Tanto de quem está no mercado, quem está chegando no mercado. Então, bate-papo gostoso com a galera, né? Gostoso, muito bom. Bom, eu sou sorocabana, trabalhava em Sorocaba no ramo de eventos, com um cerimonial de festas de casamento. Estava muito envolvida nesse segmento, até que eu recebi um convite para participar de uma sociedade de uma empresa de outdoor em São Roque. Então, em 2005, eu me mudei para São Roque, fui diretora comercial de uma empresa de outdoor por 14 anos. E essa empresa, ela sempre foi afiliada à Central de Outdoor. Então, eu comecei a participar como uma associada, aproveitando todas as oportunidades que tem de um associado participar de uma associação desse tamanho, né? Associação, Fábio, você tá também na PP, você sabe como é lindo esse sentido de comunidade, né? O empresário, o profissional, ele não se sente mais sozinho, né? Ele tem com quem trocar, conversar, aprender e fazer alguém que faça parte daquele mesmo assunto, que quando você chega na sua casa, não é o mesmo assunto, né? Na sua família, nos seus amigos. E quando você está dentro de uma associação, de uma comunidade, esse assunto comum, ele é muito enriquecedor. Então, como diretora comercial da empresa, eu participava muito da Central de Outdoor, e esse muito foi aumentando, que eu comecei a participar da diretoria, cada vez mais ativa. E a Central, sendo uma associação nacional com uma capilaridade muito grande, os diretores sempre foram de todos os lugares do Brasil. E como eu estava em São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo, eu estava mais perto de muitas ações, né, que eu acabava realizando, acabava assumindo mais responsabilidades por estar mais perto. Enfim, eu era empresária, mas eu amava atuar dentro da associação. E, por caminhos da vida, eu decidi em algum momento sair da sociedade. E eu estava vindo para o mercado, buscando uma outra oportunidade, quando a Central justamente estava precisando de um diretor executivo. E aí, casamos
casamos. Literalmente, né? Literalmente, recebi o convite para atuar aí full time, né? Porque o que eu fazia era um trabalho voluntário, era um trabalho, né, não tão direcionado, mas em 2018 eu passei a atuar full time pela Central de Outdoor, que é uma paixão na minha vida. Sempre foi quando eu era voluntária e agora é muito gostoso poder trabalhar com algo que a gente acredita muito, Sim. sabe? Que me faz muito feliz. E acho que você comentou bem, né? Representamos os dois aqui, né? Entidades, né, associativas do nosso segmento, né? A APP, que é a Associação de Profissionais de Propaganda também, uma entidade que está aí há 86 anos, né, no mercado. Eu faço, né, sou o atual presidente, né, aqui da APP em Sorocaba, que está aqui há 23 anos. E o quanto é importante esse quadro associativismo, né? Ter o mercado, representar o mercado, proporcionar essas discussões com o meio, né? Que eu acho que é uma coisa que essas novas gerações precisam olhar para a associação de uma maneira diferente. Né? Porque normalmente você tem associações igual há 46 anos, né? A gente está aqui há 23 anos, a APP Brasil há 86 anos. Então você tem... Né, como você tem aí, né, tá escutando a gente, associações de classe e tal, e a importância disso para o mercado hoje, né, de torná-lo mais forte, de torná-lo mais relevante, mas para isso a gente precisa do associado, né? Exatamente. E quando a gente olha para o papel o papel importante que nós temos na vida do associado, né, eu converso com muita gente que fala assim, tá, mas o que é que eu ganho de participar da associação? Bom, primeiro você vai dar de si. Sim. Primeiro você vai se entregar. Mas são ganhos imensos, né? Por exemplo, dentro da associação a gente tem empresas que têm 60 anos, que têm 90 anos. Tem uma empresa de 92 Caraca. anos de Salvador, a Linhares, dentro da Central de Outdoor. Então, empresas de 30, 50, 60, 80 anos. Salvador tem bastante empresas assim, com bastante experiência. Um empresário, e essa troca é muito grande, porque não são concorrentes diretos, são Sim. empresas de todo o Brasil. Então, eu falo, quem está entrando no segmento agora, não precisa cometer os mesmos erros que essas empresas já cometeram, já descobriram um caminho, como funciona, né? Você pode cometer erros novos, mas não os mesmos. Então, essa troca ajuda muito quem ainda tá chegando, tá mais recente, né? A gente fala hoje uma empresa de 5, 6, 10 anos é uma empresa nova. Sim, né? muito. Ainda mais dentro de um setor que tem sofrido uma transformação muito rápida. Né? Você sabe o que era o setor de out of home, de mídia exterior, há 10 anos atrás e o que é agora. Ele conserva uma tradição e características muito fortes, mas ele tem também muita inovação. Então, estar junto com essas empresas facilita muito a vida do empresário. Fabi, você tocou num ponto que eu acho que é muito legal e gera muita dúvida no mercado. Outdoor, mídia exterior e out of home. Estamos falando a mesma coisa? Outdoor é uma coisa, out of home é outra, a mídia exterior é todo mundo. Tenta traduzir um pouco isso para a galera que está lá em casa, que está nos vendo ou nos escutando agora, porque a vantagem do podcast agora é essa, né? Antes você falava no podcast e era só para quem estava nos escutando, né? Agora a gente está aqui gravando, né? As pessoas podem nos ver. Perdeu um pouco daquela magia do rádio, né? A voz atrás do rádio. Então, para quem está nos vendo lá, o que é essa relação do outdoor, né? Que pra gente o mais tradicional dos meios, a placa, que está na sua passagem, no trajeto, hoje com os painéis digitais, mas aí o out of home bagunça tudo na minha cabeça, Fabi, socorro, me ajuda. Vamos lá, vão vindo conceitos daqui, conceitos dali, né? Chega um nome diferente, mas a gente está falando basicamente da mesma mídia, tá? Outdoor, ele ficou muito conhecido no Brasil pelo equipamento 9 por 3 metros, né? Que foi até uma padronização da Central de Outdoor. Então, a gente olha para o outdoor, a gente fala um painel de 9 por 3 metros que está na rua. Hoje a gente fala outdoor é tudo que está fora, né? Porque quando você leva esse termo para o mercado americano, apesar de ter sido usado também em out of home, você pega outdoor advertising,
a propaganda ao ar livre. Sim. Né? Então, o termo outdoor, aqui, em Cannes, a categoria é outdoor. Isso. Né? E lá você não tem uma padronização de 9x3. Então, hoje o termo outdoor no Brasil ele está muito ligado. Mas a gente fala que outdoor é o que está fora. Como é a mídia exterior. E aí, quando a gente fala o out of home e a mídia exterior, a mídia exterior ela está ao ar livre, necessariamente, né? E o out of home é tudo que está fora de casa. Então, quando a gente fala de out of home, a gente fala também do elevador que está no prédio residencial, mas a partir do momento que você saiu da sua casa, né? Você fala do metrô, do aeroporto, você fala de out of home. Porque a partir do momento que você saiu de sua casa, você está em contato. E a mídia exterior, ela tem um acesso público maior, né? Você está na rua. Então, você não depende de alguém entrar em alguns estabelecimentos. A gente fala que tem uma... Mas, na verdade, a gente está falando da mesma cesta, com todos os ovos lá dentro. Mudam algumas definições, mas a gente pode falar que a mídia exterior é o out of home, o digital out of home, é o outdoor, é o em pena, é o painel, enfim, todos esses imensos formatos que a gente tem hoje na mídia exterior. Entendi. Vou trazer acessa lá, né? centraldeoutdoor.org.br, né? Você vai ver a pergunta que eu vou fazer para a Fabi agora. No seu site, tem uma pergunta que eu acho fantástica, que diz sobre os tempos modernos, né? Uma relação que a gente traz sobre isso. Tempo e atenção são 2 fatores extremamente caros para o consumidor atual. E isso é algo inquestionável. Afinal, todos passamos, tanto como indivíduos, quanto como empresas, como você acabou de falar, pelo esse painel, pela rua, pelo trajeto, né? Porque a gente faz essa relação casa, trabalho, trabalho, escola, escola, né? Casa, né? Então a gente está onde o consumidor passa. Essa é uma realidade que se espalha por todos os meios de comunicação e, né, traduz um pouco dos desafios que a comunicação tem dentro e fora do país. Como conquistar um consumidor que está olhando para todos os lugares, mas não necessariamente está enxergando tudo aquilo que ele está vendo? É o desafio dos nossos dias, não é? Né? Eu trouxe essa provocação porque achei fantástico, de milhões. É a pergunta de milhões, justamente. Nós nos gabamos muito de ter os grandes formatos, né? De ter o grande impacto na rua, principalmente no momento em que o motorista não pode dirigir a sua atenção para outras telas. Não deveria, né? Não deveria, exatamente. Né? Então você tem ali um canalizador dessa atenção, né? Porque a atenção dele tem que estar voltada para o que está acontecendo no trânsito da paisagem urbana, e os grandes formatos ajudam muito a chamar essa atenção. Mas, Fábio, a chave sempre é a criatividade, né? Ponto. A criatividade e, mais do que isso, entender como trabalhar cada mídia no momento, né, da jornada desse consumidor, onde ele está passando, o que ele está vivendo. Eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena ensinar as pessoas cada vez mais, né? Porque você não cria para a mídia exterior, para o outdoor, da mesma maneira que você cria para a internet, para o digital, para a revista, Perfeito. para o jornal. Você tem momentos diferentes, você tem pontos de atenção diferenciados, você tem, ainda assim, quando a gente fala hoje no digital, você tem uma dispersão muito grande de atenção, né? Muitas coisas competindo a atenção ao mesmo tempo. Na rua é menos, mas ainda tem, né? Você tem as telas dividindo a atenção com fachadas, com outras telas, enfim, com uma série de comunicação. E a criatividade, ela se tornou algo muito mais raro quando a gente olha para hoje em dia. Estávamos falando um pouco, né? sobre isso, né? O quanto a gente já foi mais criativo, né, na área de comunicação, usando a mídia exterior, usando as placas, os outdoors, sempre com aplique. Né? Você tinha assim, o outdoor sendo expandido, né? Os outdoors duplos, triplos, depois veio naquele sequencial que as pessoas pensavam aquilo fantástico, né? De uma maneira que tivesse uma comunicação fluida. E aí, você viu o outdoor, não cabia dentro dele.
né? A roda girando, as coisas acontecendo, né? E hoje pouco se usa, né, esse formato. Ainda tem muita coisa, quando agora a gente está fazendo as inscrições para o Prêmio Central de Outdoor, né? Nós temos visto algumas coisas desse Brasilzão que você fala, gente, que coisa linda, como é que isso não tá em todo lugar, né? Ainda tem muita coisa acontecendo, mas é raro perto do volume de negócios e de mídia que o setor gera. Então, o setor é a terceira maior investimento, né? O terceiro maior share de investimento publicitário. Perde só para TV aberta e para a internet. Hoje, com 10,2%, se eu não me engano, do share. Isso, números de 2022 fechados, né? Tá falando de 2,1 bilhões de investimento. Então, tem muita coisa acontecendo. A proporção de projetos especiais, de coisas lindas que a gente sempre viu, ela poderia ser muito maior. Na verdade, a gente acredita que esse número ele é muito maior porque ele está mensurado... a mensuração ela é muito centralizada no mercado de São Paulo, né? E a gente tem associados no Brasil inteiro que juntos estão cobrindo mais de 1.200 municípios. Olha. Você imagina a capilaridade dessa mídia. Então, quando você olha o que a gente chama de Brasil com S, né? O Brasil da vida real, tem coisas muito interessantes acontecendo. Mas a grande maioria tem escalado produção de conteúdo, né? Então, bastante. Eu faço para o digital e dali eu faço adaptações de formato. E vai para outros meios, se reproduz para outros meios. Acho que perdesse um pouco, talvez, a capacidade de pensar o meio? Acredito que sim. Você sabe como é Sorocaba? Até a gente conversou sobre isso. E você comentou sobre isso. Sorocaba não é uma mídia alternativa, né? O outdoor em Sorocaba, ele é uma mídia de altíssimo impacto e uma mídia prioritária. Sim, muito, né? Porque normalmente você usa o outdoor, né, como uma mídia de apoio, né? Eu vou para a TV, vou para a internet, e aí eu uso o outdoor para amarrar tudo isso, né? Aqui, né, em Sorocaba, nessa nossa micro-região, a importância do meio, né, do outdoor para as estratégias que a gente tem de mídia é fundamental, né, para que a gente possa... E você que está aí com o celular na mão, lembre que nem em todo lugar seu celular pega, né? Mas o outdoor está lá, né? À sua disposição. Você queira ou não, ele está ali na sua vida. A TV está funcionando dentro do ônibus, né? Por um acaso você está escutando a gente dentro do ônibus agora, olha lá que tem uma tela, né? Tem um outdoor passando do seu lado, né? Então, assim, a presença e a participação disso. E o sorocabano gosta do outdoor. É incrível, cara. Como é que a gente consegue fazer isso? Ele participa da vida, do dia a dia das pessoas, né? Isso acontece muito no interior. E quando a gente fala de Sorocaba, né? Pra quem não sabe, Sorocaba, a gente tá falando de uma cidade de 800 mil habitantes. Exato. A gente tá falando de uma metrópole, a gente tá falando de uma grande cidade, né? Onde o outdoor tem essa participação. E a gente vê isso muito no Brasil. Salvador, por exemplo, o outdoor é protagonista no mercado publicitário, na mídia exterior da Bahia. Sabe? Eu tive em Foz do Iguaçu semana passada. É lindo de ver outdoor na rua. Então, são vários mercados do Brasil onde o protagonismo da mídia é enorme. Mas, talvez, como a gente tem as referências de faculdades saindo de São Paulo, aonde esse estudante não conheceu a mídia exterior na sua visão mais democrática, diversidade de formatos, né, em todas as esquinas. Hoje você vê a mídia Out of Home em São Paulo, num formato pequeno, muito parecido com o mobile, que ali cabe até uma mesma linguagem, vamos dizer assim. Então, aquele outdoor de grande impacto, uma vez... Eu nunca esqueci, eu assisti uma palestra, nossa, muitos anos atrás, o Fernando Leite, quando a McDonald's era taterca ainda, e ele falou o seguinte, criar o outdoor é um murro no estômago. É uma mensagem que, cara, não tem espaço para pensar, né? Você viu, entendeu, engoliu e é algo de muito impacto. E aí... é o ponto, né? Então, as criações, elas partiam do outdoor. Porque você vai criar uma campanha multiplataforma, se você começa
no outdoor, que tem um poder de síntese Sim. incrível. Putz, dali, né? Se você conseguir pegar toda a ideia de uma campanha e colocar em uma frase com uma imagem, poxa, você faz Pronto. para qualquer E meio. aí, para variar, né? para colocar mais informação, é mais fácil, né? É mais fácil, exatamente, né? Sintetizar a informação, que é um grande desafio. E eu acredito que esse exercício, ele tem sido pouco feito no ambiente acadêmico, sabe? Eu acho que Eu concordo, ali porque eu sou pode professor, ser mais estimulado. eu estou dentro da sala de aula e realmente é um desafio você falar para o estudante, trazer a integração dos meios e pensar um outdoor hoje para dentro do projeto deles. Porque por mais que esteja presente na vida dele, ele não consegue visualizar isso como um instrumento de multiplicar a comunicação, de estratégia vendedora para o cliente. Eles pensam o post. Né? E eu acho que daí, uma das coisas que a gente precisa trazer também para essa galera pensar é essa inovação do outdoor. Né? O quanto hoje ele deixou de ser apenas uma tabuleta de madeira com papel para ser o digital, para estar nas grandes... porque hoje você tem o formato digital, né? Você tem o outdoor hoje com um filminho, né? Passando, né? Quando você falou, puta, eu posso usar esse filminho no meu Instagram, eu posso usar esse filminho no meu post do TikTok e eu posso levar ele também para os grandes formatos, né? Só que aí eu acho que esse impacto de pensar aquele formato diferente do que eu estou pensando o filminho talvez seja a falta que faz eu pensar o meio. Pode ser, pode ser. E é um pensamento muito mais no consumidor, né? Em que momento ele está consumindo aquele conteúdo. Então, quando ele está parado, olhando no celular, é uma coisa. Quando ele está em movimento, olhando na rua, é uma outra coisa, né? E eu acho que a gente deixou um pouco de pensar nesse momento do consumidor e passou a pensar mais em otimização da criação do material, né? Então, eu faço e faço uma adaptação. Tudo ganhou escala, né, Fábio? Isso, a criação ganhou escala, tudo está muito automatizado e aí a gente perde essa essência de olhar cada momento do consumidor e como é que eu direciono essa mídia, esse conteúdo para cada momento. Acho que a jornada foi o tema que você tocou, que eu acho que faz todo sentido. A gente fala muito hoje da jornada de compra, da jornada de consumo, e trabalha isso muito no ambiente online. Mas esquece de levar em consideração a jornada do cliente no trajeto, que é onde a mídia exterior faz todo sentido. Né? Enquanto ele está ali no digital, tá, ok, mas ele está dentro do ônibus digital, mas tem uma tela, tem uma placa na rua. Ele está na academia, tem lá na academia uma tela que está acompanhando ele ali nas atividades dele. Ele está no supermercado, tem uma tela no caixa que está acompanhando ele. Ele vai na padaria, tem uma tela na padaria. Assim, cara, e pensar esse caminho, né? Muitos não entendem o como pensar essa jornada. Né? E como fazer isso? O que a gente tem que levar em consideração quando eu faço esse estudo do comportamento do consumidor? Que não é só digital, né? Não é só ele está no Facebook. Tá, mas e aí? Além, tá onde? Como pensar essa jornada? Como trazer isso para dentro da estratégia? A mídia é uma pergunta interessante que você faz, porque muita gente às vezes acha que ou eu faço a mídia exterior ou eu faço o digital. E o digital compete, né? Então o cliente ele não quis vir para o outdoor, ele foi para as mídias sociais. A gente passa a olhar como mais um ponto de integração nessa jornada toda, né? Então ela não compete, ela fala junto, ela fala em um outro momento, né? Da mesma maneira que o digital está seguindo esse consumidor vai para a rua um momento, e lá você também tem como continuar a falar com esse consumidor e seguir esse consumidor. Aliás, as integrações off e on, as possibilidades são imensas, né? A gente fala de digitalização do setor e não é só você colocar um painel de LED na rua, que já é lindo. Sim, já muito. É lindo você levar uma tela digital que tem se comprado via programática, mídia programática. Então,
toda a programação que se fazia programaticamente para o ambiente online, ele extrapola isso e vai para a rua, né? Ao invés de você colocar um banner dentro de um site, você está extrapolando para uma tela na rua. Então, os painéis digitais na rua abriu um mar de possibilidades para essa integração, mas quando a gente olha para um painel que não é online, essa possibilidade ainda é gigante, como a gente estava falando de QR Code, né? Sim. Olha, tem uma empresa em Jaraguá do Sul, que é a V+, lá de Santa Catarina. E eles fizeram um aniversário da empresa, eles fizeram uma campanha fantástica, que eles colaram, acho que 10 outdoors em Blumenau e Jaraguá do Sul, com um site. Isso não funciona. Isso não funciona.com. Só isso. Isso gerou milhares. Que fantástico. Isso gerou milhares de acessos ao site. E o site tava lá pensando bem, isso funciona assim. Que tava falando do outdoor, Exato. né? Então, lá tinha toda uma continuação dessa conversa, onde falou, tá, cara, se você entrou aqui, o outdoor funciona. Ele funciona assim. E eles tinham, assim, no decorrer dessa campanha, eles foram adicionando um número embaixo do site que corresponde ao número de visualizações do site que estava aumentando. Então, quando você passava lá um dia, tava isso não funciona.com, 240. No outro dia, você passava lá, isso não funciona.com, 810. Isso não funciona.com, 1025. Eles falam, o que é isso? Então, é uma forma genial Sim. de você utilizar um espaço de grande impacto, com pouquíssimos elementos, com pouquíssima informação e uma conexão para o ambiente digital incrível. Criatividade. Né? Criatividade. Tá. Tá. O pensar diferente. O pensar o momento do consumidor, como ele interage com esses diversos meios, né? Aí não dá para automatizar tudo. Não é? Eu acho que aí ainda são pessoas. Exatamente. A gente ainda está falando com gente, né? E tudo muito automático, tudo muito pensado apenas em escala, né? Você perde essa interação, você perde essa possibilidade de dialogar, né, com pessoas. O estudo do comportamento do consumidor, que hoje é uma das principais matérias que a gente tem no meio de comunicação, né, faz total sentido, né? Quando ele sai com uma campanha dessa, fala assim, cara, que da hora, fantástica, né? Para trazer isso, em cima disso. Você falou da mídia programática, né? E hoje, talvez uma das coisas que é muito legal também, né, na questão do outdoor e dessa relação de digital, é a possibilidade de você mudar a comunicação no meio do dia. Sim. Porque antes você tinha lá a placa, né? Você colocava a placa estática e ela pendurava lá. Você vai hoje para um filme na TV, você põe lá e ele fica eterno. A mídia digital permite a gente, né, ter relações mais fáceis de você trocar. E o outdoor mais ainda, né? Porque eu consigo, neste exato momento, entrar aqui na plataforma, mudar o valor do meu produto para uma promoção que está acontecendo agora e ela está automaticamente lá na frente do consumidor. De uma forma muito rápida, muito prático. E mais ainda, né? Quando a gente fala de programática, você vai adicionando outros critérios e outros valores nessa comunicação toda. Então, você pode, por exemplo, fazer um criativo diferente para cada faixa de temperatura do dia. Tá? Se tiver chovendo, eu quero entrar com esse produto. Se tiver sol, eu quero entrar com esse produto em diversas regiões. Isso tudo de maneira automática, linkando com temperatura, com uma série de fatores e alterando esse layout. E se eu tenho lojas em pontos diferentes da cidade, eu posso centralizar, mandar a comunicação direcionando para aquela loja naquele ponto da cidade, Exatamente. Né? E hora do dia, né?
Você tem um restaurante que você quer colocar de manhã um cardápio de almoço. Quando você... vamos supor um café, uma cafeteria, né? Que fica aberto o dia todo. De manhã eu coloco as opções que eu tenho de almoço, de lanche. Lá, em 2 horas da tarde eu já começo a falar de bolo, de café da tarde. Então, a flexibilidade que existe no digital out of home, na mídia exterior, no painel digital, é imensa. É imensa. Agora, aí volta para o entender como é que o consumidor olha aquilo. Porque hoje você elimina, se você olhar para o painel digital, você elimina o trabalho que você tem de criação de material, né? De impressão de lona, de instalação. Mas você aumenta o teu trabalho de criação de conteúdos diferentes e adaptação de conteúdo para cada formato. Que, ok, faz parte do mundo digital e você troca uma operação por outra operação. Mas nenhuma delas vai eliminar que você conheça o consumidor, que você conheça a mídia e entenda qual é o melhor momento e a melhor mensagem para ser melhor aproveitada dessa mídia. Sem dúvida. E uma das dificuldades que a gente tinha, falando no consumidor e no resultado, né, que a gente tem com essa mídia, né, como você falou, o cara estava lá colocando no outdoor o resultado que ele estava tendo, né, com os acessos. E sempre foi um grande, né, dificultador, né, medir o resultado da placa, do outdoor, para minha campanha, né? Quanto aquele outdoor trouxe de resultado para mim. Eu estava com um cliente que ele estava feliz da vida porque o resultado que ele estava tendo com isso estava sendo muito... Como medir isso hoje? Como que o meio proporciona medir esse resultado para saber que é aquela placa, que é aquele veículo, que é aquela região que está me dando o maior resultado? Então, quando a gente fala de digitalização do setor, também entra todas as ferramentas que a gente tem para o planejamento, né? Então, vou te contar em primeira mão que a Central de Outdoor... Viu que, né? Deu linha voando cada vez mais alto, hein? Vai lançar ainda no próximo mês uma ferramenta de planejamento automatizado via Target. Nossa, como então, assim? É uma SSP que vai funcionar para mídias estáticas também. Tipo, você pode comprar programaticamente dentro das suas limitações, o estático e o digital. Então, é uma plataforma em parceria com a Adsmóvel OH, onde nós vamos ter o inventário de todos os associados de Brasil inteiro. A gente está falando de uma capilaridade gigante, né? Onde a agência pode entrar e fazer o planejamento por target. Então, a gente não escolhe mais ponto, porque uma coisa que ainda em algumas cidades tem muito, principalmente quando a gente fala de anunciante direto, é compra de ponto, né? E quando você compra ponto, você não está comprando audiência ou números ou métrica. Para você que está entendendo, quando eu falo ponto, né, é aquela placa naquela rua específica, né? Para quem está na via marginal e tem aquela placa de outdoor naquela curva ou naquele semáforo. Aquilo é um ponto, né? Então a gente tá falando ponto, beleza? Ponto, só pra você entender. É o ponto que eu passo todo dia na frente, sabe? Por que você quer aquele ponto? Porque aqui eu passo todo dia e vejo, porque uma série de motivos que não é o técnico da programação, vamos dizer assim. É o emocional, né? Eu vejo a minha propaganda ali todo dia e eu acho que todo mundo vai ver. Exatamente. Eu passo por ali todo dia, eu tenho essa sensação. Quando a gente passa a olhar audiência, a gente passa a programar a audiência. Então, você traz uma programação mais próxima com o digital, porque quando você faz as campanhas programáticas digitais, você não sabe aonde ela vai ser exibida, mas você sabe para qual público ela vai ser exibida. Que é o que importa, né? Então, a gente traz essa possibilidade para a mídia exterior, de você programar qual é o público que você quer atingir com aquela mensagem. E a plataforma, a gente já não está falando mais de classe social e idade. Usar a plataforma, antes eu comprava por volume, né? Aquela placa passa X mil veículos ali todos os dias, né? Hoje antes disso, nem isso, né? Nem pouco antes, nem isso. Você olhava a relação da empresa e falava, quero esse, e seja o que Deus quiser, né? Vai dar certo. Aí você passou a comprar por volume, né?
que era o que Sim. você estava falando. Continue. E agora desculpe. eu vou conseguir colocar, eu quero homens e mulheres de tanto a tanto, com interesse em tal... Isso, com interesses de Você consumo. segmenta já Você no perfil do segmenta. público. Exatamente. Eu quero falar com homens, estudantes que gostem de carros e que têm animal de estimação. E Você a ferramenta, ela mapeia para mim aonde tem esse perfil de público, ela uma mapeia placa ali. a concentração desse público. Então, eu vou Olha. dizer que perto deste outdoor, de 0 a 1000, tem uma concentração de 900 desse público. E esse outro, de 0 a 1000, tem uma concentração de 600. Tá? Aí eu posso dar um filtro. Não, só quero saber os pontos, as placas onde tem uma concentração maior de 800. E eu filtro isso e me aparece. Tá? Agora, como esses dados estão lá? São dados de mobile. Ah. Então, o teu celular te conhece melhor do que qualquer pessoa da Com tua certeza, família, né? Os aplicativos que você utiliza, as buscas que você faz, tudo isso a gente está, de alguma forma, autorizando que esses dados sejam utilizados para que tragam propagandas e conteúdos que fazem mais sentido para a gente, né? Então, esses mesmos dados, eles são utilizados por localização para mostrar aonde está a maior concentração desse público que você está buscando. Quer dizer, eu não acho que tem. Eu sei Você que tem sabe ali, que porque né, o celular da pessoa Exatamente. me proporciona ler os dados de perfil dela ali. Tudo de acordo com a LGPD, tudo validado, ok? Ninguém está infringindo regra. Exatamente. Né? Quer dizer, e você torna isso público, né? Quando você aceita, né? Ter Sim, essa e ela não tem uma identificação, né? Então, por exemplo, eu sei que... Assim, não é o Fábio. Exatamente. Eu sei que aqui tem um homem que gosta de motos e que trabalha com publicidade, que mora em Sorocaba, mas eu não sei quem é o Fábio. Né? Eu sei quem é esse perfil, mas eu não sei quem é essa pessoa diretamente. Então, isso está protegido pela lei. E aí ele mapeia, me dá os principais pontos na cidade, mas ele consegue trazer isso no país inteiro. No país inteiro, exatamente. Né? Você tem uma campanha nacional, eu sei exatamente no Amazonas, ou lá em Salvador, ou em Florianópolis, ou em própria São Paulo, quais são as placas que vão me trazer aquele perfil que eu quero. Cara, que fantástico! Exatamente. Hoje, você deve ter na CART, por exemplo, uma série de clientes que atuam globalmente ou que atuam nacionalmente, né? Agora, imagina como era para você, de Sorocaba, fazer uma programação em Manaus. Você tem que colocar todo essa análise na mão de uma exibidora. Né? Que às vezes não tem estrutura para entregar todos os dados que você precisa analisar para determinada campanha. Ou você depende da exibidora, ou você depende de uma agência parceira, né, na região para poder te dar essa informação, de um amigo, né, que esteja trabalhando por ali, que consiga te orientar melhor. Quantas vezes, né, a gente criava campanhas para nacional, mandava os pontos que, né, para um amigo, para alguém, para uma sede da APP, né, que estava lá perto, que podia me orientar. E hoje você tem isso num aplicativo. Hoje você vai ter isso no aplicativo. Você tem, em São Paulo, principalmente, uma maior concentração de agências de planejamento de out of home. Essas agências, sim, têm uma base de dados muito bacanas, porque são pessoas que estão trabalhando com isso há muitos anos, né? Então, esses são as pessoas para quem a plataforma vai fazer muito sentido, porque eles conhecem muito aquele negócio de, tipo, eu sei que aquela cidade é bacana, eu sei, e aí eu entro na plataforma e provo através de dados, né? Então, são agências especializadas em programação de mídia exterior Brasil, aonde a plataforma também faz muito sentido. E ela também faz muito sentido para agência direto, para anunciante direto, que pode encontrar, fazer essa programação. E ela vai ser uma plataforma gratuita? Uma plataforma gratuita. Não precisa ser necessariamente minha agência, né? Eu não sou associado à central de outdoor. Eu vou poder entrar lá, acessar, fazer um cadastro da minha agência e utilizar ela? Como agência, sim. Como agência de planejamento, sim. Como exibidor que quer colocar o seu inventário dentro desse plano, aí ele precisa ser um associado à central de outdoor. Para ele entrar nessa visibilidade. Entendi. Né?
Então, assim, você tem lá de todos os associados da Central Deodoro, que é boa parte do mercado, né? É mais de 1.000 municípios, tá falando, né, de 20% de cobertura do país. E é muito difícil chegar em muitos lugares, que a gente fala que toda cidade tem um outdoor e um boteco, né? Toda cidade tem. Você pode não ter um elevador na cidade, mas um outdoor e um boteco tem. Vai ter. Né? E como é que você usa? E é uma mídia muitíssimo interessante. Então, você tem redes de varejo que precisa falar com cidades pequenas, onde é muito difícil localizar uma empresa, porque ela não tem às vezes, um site, né? Alguma coisa que coloca uma visibilidade para ela. Então, a gente, dentro da Central Deodoro, a gente tem também exibidoras que são grandes em determinada cidade, mas que cobrem uma série de municípios próximos que ninguém sabe. Sem dúvida. E para exibidora é extremamente interessante, né? Porque aí você tem, num aplicativo, a possibilidade de ter um mercado nacional procurando ela. Assim, eu não dependo mais do mercado local ou do esforço que eu tenho em levar a minha placa ou levar o meu Media Kit, né? Para as grandes agências em São Paulo, para os grandes anunciantes do país, você tem, através da Central, uma plataforma que vai poder, eu, enquanto exibidora, estar visível para todos os grandes players de mercado. E como que a exibidora faz para ficar sócia? Porque depois dessa, eu acho que vai ter bastante gente interessada. É muito legal. É muito legal. É muito legal também porque a exibidora ganha uma ferramenta muito poderosa para passar a fazer o planejamento local que não seja pelo ponto. Sim, e para ela divulgar dentro também, né? Porque você tem um monte de dados via plataforma que muitas vezes a própria exibidora não tem na cidade. Você deve ter um monte de cliente que não sabe o que ele precisa, né? Eu quero vender mais, tá? Mas eu quero esse ponto. Mas, cara, será que é isso que vai te ajudar a vender mais? Talvez não seja esse, né? Então, a gente passa a olhar para o cliente como... Mas quem é o seu público? Quem compra? Vamos procurar onde é que está esse perfil? Então, acaba sendo um trabalho local mais profissionalizado. Sim. Né? Porque a mídia, eu já vou falar da Central Deodoro, mas a mídia outdoor tem uma coisa que eu acho que é incrível, que é a resiliência. Porque antes dela ter dado nenhum, ela tinha um dado. O faturamento da empresa anunciante no final do mês. Né? Ele sabia que ele fazia e que ele vendia mais, que a conversão sempre foi muito grande. Isso segurou a mídia num patamar grande de investimento e fez com que ela esperasse ela conquistar e ter os dados disponíveis para entrega, porque a eficácia dela é indiscutível. Sem dúvida. Né? Então eu falo assim, a primeira forma de mensurar resultado é no teu faturamento. Lá vai, né, planilha de vendas, lá vai ter que aquela campanha te deu retorno, sim. E depois vieram essas ferramentas de inovação que te permite saber quantas pessoas circularam naquele ponto, naquele período e o perfil dessas pessoas. Cara, e é just in time, né? Passou hoje, eu sei amanhã o que está acontecendo na minha placa hoje. Exatamente. Não é aquele negócio, naquele veículo... a entidade de trânsito local fala pra gente que circulam um X. Não. Eu tenho exatamente quantas pessoas circularam ali. Sim, tem cruzamento de dados, né? Então, por exemplo, você trabalha... Algumas ferramentas trabalham com dados... a plataforma também. Você tem dados lá que é de IBGE, certo? Quanto tempo demora pra ter um censo de IBGE? Né? A gente teve 10 anos no mínimo. Nesse último foram 15, acho. Foram 13, né? A gente teve 2010 e agora 2023. Então, é uma fonte de dados importantíssima. Mas a transformação do público em 10, em 13 anos, ela é muito grande. Então, é um dado que é importante, mas ele não se basta. Ele precisa estar somado e integrado a outros dados para fazer sentido, né? E essa integração toda é que dá uma performance tão importante para a mídia. Público-alvo. Né? Mais genérico, mais aberto, mais de massa para segmentar ele, né? No perfil do consumidor que você quer. Né? E aí você pode chamar de persona, você pode chamar de lead, você pode chamar de cliente, você pode chamar de freguês. Né? Então você tem uma série de vantagens, mas você está falando específico, né? Com aquela pessoa que realmente você tem interesse e que você sabe que tem interesse no seu negócio.
Cara, que E agora eu vou voltar na fantástico. pergunta, né? Quem é a Central de Outdoor? Afinal, muito bem. né? Afinal, quem é a Central de Outdoor? Como eu faço para estar lá? A Central de Outdoor é uma associação. Apesar dela não começar com associação no nome, ela é uma associação nacional de mídia exterior, né? Que tem 46 anos e que reúne empresas com o objetivo de defender esse segmento, de promover um ambiente de negócios mais saudável, mais sustentável. Então, a Central hoje ela atua principalmente sobre 3 principais diretrizes de atuação, que é a defesa do meio. E quando a gente fala defesa do meio, a gente está falando em sobrevivência mesmo, que é ajudar, apoiar o poder público para que as leis, as legislações que sejam feitas para o segmento sejam justas, viáveis, tecnicamente elaboradas. Então, a gente tem um apoio, né? Então, monitora projetos de lei, articula para que a gente possa contribuir tecnicamente e não seja um projeto 100% político e não técnico, tá? Aí tem a promoção do meio, que é mostrar cada vez mais para agências, para anunciantes, para os novos profissionais que estão vindo, a eficácia, a eficiência, o que a gente tem de ferramenta nova. Então, essa é uma ferramenta tanto de qualificação quanto de promoção, né? Que ajuda a mídia a ser mais programada nacionalmente. E a outra é a qualificação do meio. Então, apoiar esse empresário para que ele tenha ferramentas para profissionalizar sua empresa, profissionalizar sua equipe e seja de fato um especialista no negócio. Então, a Central, todas as ações hoje estão sobre um desses 3 pilares. Então, qualquer empresa pode ser associada à Central de Outdoor. Nós temos categorias diferentes de associado. Categoria de sócio mantenedor, que é a exibidora, o veículo, né? Ele vai entrar em contato com a gente, entra lá no site, tem o contato da Simone, meu contato. Pode falar o site, vamos lá. centraldeoutdoor.com.br. E também o meu, @Fabi Soriano, no LinkedIn, no Instagram. A gente está sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas. Então, o empresário que tem a mídia, que tem um veículo de mídia, ele é um sócio mantenedor. E aí a gente tem agências que são associadas, que tem a categoria de sócio colaborador, onde eu tenho agências de planejamento de out of home, que é muito legal. importante que a gente esteja conversando e falando a mesma língua no setor, né? Como empresas que fornecem para esse ecossistema. Então, eu tenho empresas de software, de painéis de LED, gráfica, uma série de serviços que atendem às demandas do associado. Então, todo esse ecossistema está dentro da Central de Outdoor. E a Central de Outdoor, quando a gente fala donos de mídia, né, os veículos, a gente não está falando só de outdoor 9x3, tá, gente? A gente está falando de empresas que têm bus door, especificamente trabalham com mídia em ônibus, empresas que têm apenas em penas, empresas que têm apenas painéis digitais. Então, tudo isso está dentro da mídia exterior, cabe dentro da Central de Outdoor. É o meio, né, do mídia, né, externa, né, e aí chame como você quiser, em out of home, em outdoor, né, abrigo de ônibus. Você tem hoje, né, uma infinidade de novas possibilidades que estão aparecendo, né, e hoje é extremamente importante você levar a sua comunicação, né, até o seu cliente e fazer com que ele se perceba do que a gente já fala muito hoje de marketing de experiência. E uma coisa legal que proporcionou aqui em Sorocaba foi um case de segurança. Perto ali do Iguatemi tem uma placa instalada recentemente de LED do Sr. LED aqui. E esses dias eu estava conversando com eles e era um ponto que era meio escuro, embora tivesse um grande fluxo de passagem, porque ali você tem um comércio, você tem muitos prédios ali e é bem de frente com o shopping. E ali ficava uma passagem e era escuro. E muito assalto, muita insegurança. E eles instalaram o painel de LED ali. E com a luminosidade do painel de LED, permitiu com que as pessoas voltassem a utilizar ali com mais segurança. Então, quem mora naquela rua, que era simplesmente atravessar a rua, e eles pegavam o carro,
para sair de casa, para ir no shopping do outro lado da rua. Com o painel, proporcionou para eles mais segurança. Então, hoje eles não fazem mais isso de carro. Eles atravessam ali de uma maneira segura por causa do painel. Além de ter uma comunicação ali, né? Que muitas vezes não é só a propaganda, você tem muita dica, você tem muita informação, você tem curiosidades, notícias, né? Você tem... O painel realmente ficou atrativo, você tem um ponto de ônibus do lado ali, que assim, a segurança que o painel proporcionou para quem estava ali foi fantástico. Então, acho que além de tudo, né, de tudo isso que a gente falou, a gente também tem alguns pontos onde o painel não só seguro, mas é o companheiro. Né? Ele tá para a junto sociedade. Ali. Inclusive, tem um né? case extremamente premiado, né, acho que foi da Central, não. De um painel interativo que as pessoas estavam no ônibus ali e conversavam com ele. Da Eletromídia. Fantástico. Fantástico. E caminhando para o final do nosso bate-papo, Fabi, a gente tem um momento do podcast que a gente chama de bons ventos, né? Os bons ventos levam a pipa cada vez mais alto, cada vez mais longe. E para a galera que está nos escutando lá, uma dica que você tem sobre o meio, sobre um filme, sobre um livro, um podcast, né? Que você pode deixar para a galera entender um pouquinho mais aí sobre o meio outdoor, out of home, a mídia exterior. O que você pode dar de dica para a galera? Primeiro, vou falar, contate Central de Outdoor, siga nossas redes que nós temos procurado gerar conteúdo de informação e que enriquece muito o meio, né? A gente tem no Rio de Janeiro o Antônio José, do AJ Podcast, que é um podcast específico de mídia OH, de mídia exterior, está fazendo um trabalho muito bacana também. E a Central de Outdoor tem gerado documentos, então nós lançamos um guia de criação publicitária com alguns macetes, né, algumas dicas de como se criar para o outdoor. Então, vem com a gente, em resumo, vem com a gente, que nós queremos ser essa referência de conteúdo e eu acredito que o papel de informar, principalmente os jovens que estão chegando, né, é muito importante. E para os jovens empresários, tem um outro ponto que deixe os bons ventos levarem, porque a inovação e a transformação que esse meio está passando, ela é muito grande, ela é muito rápida. E ainda existem empresas que falam, não, eu vou me segurar aqui, né, meu, né? Às vezes a gente tem um medo do novo, né? Mas os benefícios que uma plataforma dessa trazem são incríveis. Então, deixa os bons ventos te levarem para esse caminho que vai dar muito bom. Tenho certeza disso. Fabi, muito obrigado pela participação no podcast. Obrigado por topar, né, bater esse papo com a gente aqui, trazer um pouco, né, dessa sua agenda aqui, extremamente apertada, e compartilhar esse conhecimento com a gente aqui do interior para os bons ventos da capital e para todo esse Brasilzão aí sobre essa mídia tão importante que é o outdoor no meio da publicidade. Muitíssimo obrigada pelo convite, me sinto honrada e feliz de estar aqui com você e mais uma vez parabéns pelo trabalho que a Kite está fazendo de agregar um conteúdo tão importante e disseminar informação, né? Acho que mais do que tudo disseminar informação. Sem Obrigada dúvida. pelo convite, Fábio. Valeu, obrigado, Fabi. Espero que vocês que nos escutam aí também tenham gostado desse papo com a Fabi Soriano sobre Central de Outdoor. E se você curtiu, tenho certeza que muita gente, muitos amigos aí também vão curtir. Compartilha com a galera lá, comenta no @kiteestratégias, diz pra gente se você curtiu, se tem dicas, novos assuntos que a gente se compromete a trazer aqui para você, para entender um pouco mais sobre o meio de comunicação, tendências, marketing digital. Seja muito bem-vindo ao nosso Deu Linha Podcast. Nos vemos daqui a mais 2 semanas. Até mais, gente!